A gente sobre uma promessa revolucionária ou risco disfarçado, né? A retratrutida, que tá tão famosa. O que significa isso? A gente vai conversar a respeito disso. Tem uma frase, doutor Djaty, primeiro seja bem-vindo mais uma vez aqui à Metropolitana. Que diz assim: quando a esmola grande, o santo desconfia. É isso mesmo? Isso mesmo, Edjane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. E é justamente isso, a gente nunca deve acreditar nessas falsas promessas, nesses milagres que são trazidos nas redes sociais, nas mídias. E a retratrutida é a nova droga revolucionária, né? Entre aspas. Então, o que é que está acontecendo? Essa medicação, ela é diferente das primeiras, que a gente teve primeiro o boom do Ozempic, depois tivemos o Mounjaro e agora estamos tendo a retratrutida. Só que existe um pequeno problema. A retratrutida ainda não foi aprovada. Ela ainda está em pesquisas científicas, tanto pelo FDA, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, tanto na Europa e aqui no Brasil, a Anvisa sequer liberou alguma coisa. Então, essa substância que nós estamos vendo sendo vendida aqui no nosso país, que está vindo do Paraguai, ela não é uma substância aprovada ainda. Então, ela é cheia de riscos e problemas que podem acontecer com as pessoas que fazem uso dessa medicação. A promessa é a seguinte, que a retratrutida, diferente do Mounjaro, que atua em duas vias de atuação, né, seria que ela tivesse 3 vias de atuação. O que é que seria isso? O Ozempic, inicialmente, ele veio com a inibição da fome, o Mounjaro com a inibição da fome e o aumento do metabolismo, e a tirzepatida vem agora para 3 receptores, que é GLP-1, GIP e glucagon. O que seria isso? Diminuiria o apetite, aumentaria o gasto energético e aumentaria o metabolismo. Mas eu reafirmo, ainda estamos em pesquisas. A ciência ela vai evoluindo a passos lentos, justamente para a segurança de quem faz uso desse tipo de medicação. Essa disse assim: eu vou chegar, vou resolver tudo de uma vez, né? Isso mesmo. Mas às vezes nem dá certo, né? Assim, mas primeiro é muito perigoso. A gente de repente acha assim: tá aprovado lá fora e aqui tá tudo bem. Não, mas aqui a gente precisa se submeter à aprovação da Anvisa, né? Isso mesmo. Na verdade, nem tá aprovado lá fora, nem né? Tá ainda, e a galera já tá querendo consumir, né? Isso, porque surge a promessa e as pessoas acabam vendendo em cima disso, né? O comércio, ele é muito acelerado, só que as pessoas precisam entender que isso não é um simples produto, é um produto que mexe com a sua vida, com a sua saúde. Então as pessoas estão se arriscando. Nós estamos vendo, chegando ao consultório, pessoas dizendo: doutor, eu estou fazendo uso da retratrutida, eu queria saber se você tem como me acompanhar. A primeira pergunta que eu faço: como assim a retratrutida? Se essa medicação sequer foi aprovada, sequer ela existe. Tá conseguindo aonde essa fake retratrutida? Pois é, como é que eu poderei te acompanhar se eu não tenho noção dos efeitos colaterais, de onde essa substância foi produzida, da dose que você está fazendo uso? Então, assim, é um problema de saúde pública e espaços como esse de conversa são importantes para que a gente possa conscientizar. Recentemente eu vi uma declaração dizendo assim: não, mas na embalagem tem um QR Code. Ou seja, um QR Code é uma imagem que você faz em qualquer local. Então, assim, que leva para onde você quiser. Uma página bem elaborada, linda e maravilhosa, também pode te encantar a partir desse QR Code, né? Pois é, acaba vendendo e as pessoas acabam acreditando. Então, assim, aí é que mora o perigo da gente investigar, e os profissionais de saúde acabam sendo a porta entre o paciente e a ciência, porque a gente vai trazer o que a gente tem de possibilidade para o tratamento, quais as substâncias estão aprovadas. Inclusive, a Anvisa teve uma proibição recente dessas canetas emagrecedoras provenientes do Paraguai. Isso. Então, são vários outros casos. Recentemente, nós também tivemos uma apreensão pela Polícia Federal de um laboratório ilegal aqui em Maceió, de substâncias sendo feitas, esteroides anabolizantes, o Mounjaro. Então, assim, o problema é muito maior do que se percebe. E as pessoas precisam entender isso, que o maior risco está concentrado na sua saúde, porque a medicação em si ela já tem efeitos colaterais, que seriam o quê?
relacionados ao aparelho gastrointestinal, estômago, intestino. Então a pessoa poderia ter náuseas, vômitos, até quadros de desidratação ou constipação, que é quando o intestino ele fica preso, ou quadros de diarreia. Então assim, tudo isso é manejado pelo profissional médico que está te acompanhando. A gente tem um relativo controle, mas se mesmo você tendo acompanhamento profissional, você ainda tem esses problemas, imagine você está fazendo uso de uma substância que você não tem nem noção do que é. E às vezes se vende outras substâncias acreditando que seja algum medicamento para emagrecimento. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos mais um golpe relacionado à venda dessas medicações para emagrecimento, que seria a substituição do princípio ativo, que seria o Mounjaro dentro da caneta, pela insulina. Então você veja aí o perigo. Inicialmente você tem aquela sensação de emagrecimento, diminuição da fome, porque a insulina ela causa isso. Mas onde é que mora o risco? Para a pessoa que não é diabética, essa insulina, essa glicose, ela pode baixar a níveis que pode levar até a morte. Então assim, é um problema que precisa ser trazido para que as pessoas possam entender. Não é o simples fato de você fazer uso de uma dipirona, que também é uma medicação que pode dar efeitos colaterais, reação alérgica, mas são efeitos relativamente mais simples, entre aspas, diferente de uma medicação injetável, que você está colocando essa medicação diretamente no seu sangue. Então a gente precisa estar muito atento com relação a isso. Tem algo assim, né, que eu imagino. Doutor, o senhor pode me acompanhar? Eu estou fazendo uso da Retratutida. Pronto, posso sim. E inicialmente você já vai parar de fazer uso dela, né? Isso mesmo. Às vezes a pessoa vai gostar do acompanhamento, mas eu acho que o primeiro passo seria esse. A gente está descontraindo aqui, porque a gente está falando de algo bem sério. Algo que pode apresentar aí daqui a pouco, né, num futuro próximo, os efeitos colaterais e os efeitos rebotes, as coisas provenientes do comportamento do paciente. E aí eu vejo que o paciente, muitas vezes, ele coloca até o médico em risco. Porque o que acontece? Pode ir lá no doutor Djairo, aí o doutor Djairo faz toda uma programação para o paciente sai e vai comprar num mercado não seguro, né, a sua caneta emagrecedora. E aí? Ah, tô indo lá no médico e não tá funcionando nada. Isso mesmo, Edjane. Recentemente, essa semana mesmo, eu neguei atendimento a 3 pacientes, porque chegaram querendo... Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa chega e diz: eu tô fazendo uso do Mounjaro e eu quero entrar com o desmame. Ou seja, como é que eu vou desmamar uma medicação? O desmame seria o quê? Você ir reduzindo o uso. Como é que eu vou fazer isso se eu nem iniciei? Eu não sei quais são as medicações que esse paciente toma. Outra questão, você chegou com o uso de esteroides anabolizantes comprados no mercado paralelo. Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou associar o meu registro profissional, me arriscar quanto profissional, sem saber se você irá cumprir o que eu estou trazendo? Porque é um acordo entre o médico e o paciente, é uma via de mão dupla. A partir do momento que a gente prescreve e evolui, não é só apenas a questão da saúde do paciente, que é o mais importante. A gente tem que entender a questão profissional que está acompanhando. Então, você chega, prescreve uma medicação e o paciente pode ser que seja por má fé, acaba fazendo uso dessas outras substâncias e diz que o problema e a culpa foi sua. Então, olha aí o problema. Então, a tendência é que cada vez mais os profissionais fiquem mais recuados com relação à atuação. Tipo uma medicina defensiva, de você esclarecer bem todo ao seu paciente, você precisa trazer para ele toda essa problemática para que nem ele se arrisque como paciente com relação à saúde, que é o mais importante, nem o profissional que está acompanhando também corra o risco de se expor desnecessariamente. Infelizmente, né, doutor Djairo? Bem-vindo ao clube. Nós aqui do jornalismo precisamos lidar com as fake news. Agora a gente precisa se proteger e ainda mais com a IA que faz a voz da pessoa, né? Então, assim, não tenho nem ideia de onde vamos parar, né? Mas a gente está no momento final, são 7h46. Eu vou abrir mais uma vez, liberar aí para que você fique livre para falar com a nossa audiência, chamada de atenção, falar o seu Instagram, porque a gente gosta também de oferecer uma fonte segura para que as pessoas possam se informar.
Edjane, mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Quem quiser saber essas e outras informações sobre saúde, basta me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é bem fácil, @Dr. Djairo, Dr. Djairo. Mas o que eu quero trazer de mais importante é que você não se arrisque, não se exponha desnecessariamente, porque ao invés de você ter apenas um problema, entre aspas, que seria a questão da obesidade, você pode passar a ter 2, 3, a problemática ela pode ser bem maior. Então, se você tiver interesse de iniciar um tratamento, procure um profissional para te orientar, um profissional sério, ético, que possa te acompanhar e trazer o que nós temos disponíveis no mercado. Não são apenas essas medicações mais caras que nós temos como disponibilidade para o tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade ele vem evoluindo há anos, há décadas. Então, nós temos um arsenal terapêutico mais barato, nós temos o padrão ouro, que seria hoje o Mounjaro. Então, nós temos diversas opções e o último degrau que nós temos hoje seria a cirurgia bariátrica. Então, cada caso é um caso, precisa ser avaliado individualmente e eu reafirmo, procure um profissional de saúde para te orientar, para você saber em qual quadro o seu caso se enquadra e que você possa ter um tratamento correto. E ainda tem mais, viu, gente? É uma caminhada, não é do dia pra noite. Tem gente que, inclusive, faz bariátrica e recupera o dobro do peso depois. Por quê? Tem que ter aquele acompanhamento para poder a chave virar. Tem que ir levando a chave para virar, né? E é assim que o profissional vai fazer. Vai fazer de forma individualizada um acompanhamento para te levar de acordo com o que você esteja em cada fase do processo. Não é uma fase, né? São várias fases do processo. Dr. Djairo, muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço, Edjane. Então, são 7h48, a gente vai no intervalo comercial. Rapidinho a gente volta. Daqui a pouco.